Atenção, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aí desse nosso período de quarentena. Espero que estejam estudando, se dedicando. E hoje nós vamos falar sobre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse conteúdo aqui, galerinha, a princípio ele é mais teórico assim, entendeu? Porém, eu sempre vou conectá-los aos futuros cálculos, né? Então, você vai ver aí que durante a explicação eu vou trocando essa ideia com vocês, beleza? Então, vamos começar. Então, definindo já o título, né, ou algumas partes do título, ângulos formados por duas retas paralelas. Então, estão aqui as duas retas paralelas, ó, dadas por R e S, ok? Retas paralelas, cortadas por uma transversal. Perceba que esse desenho aqui, você não tem que se habituar a ele, combinado? O que você precisa dele? Você precisa entender que o estudo é dado por duas retas paralelas cortadas por uma transversal e ponto final. Ou seja, esse desenho aqui, ele poderia muito bem estar em pé, ó, duas retas paralelas e a transversal aqui, ó, ok? Tudo bem? Então assim, não decora muito a posição, né, do desenho, e sim as definições que a gente vai conversar aqui. Perfeito? Então vamos lá. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se você perceber, aqui formam 4 ângulos em cada seção. Logo, ao todo são 8. Ó, aqui. Tá vendo? Esses ângulos aí, eles têm propriedades e, se comparado com um outro respectivo, eles podem formar grupos especiais, que vão receber definições especiais. Fechado? A gente precisa relembrar algumas coisas aí, né? O que são ângulos opostos pelo vértice, por exemplo? Ângulos opostos pelo vértice nada mais são do que ângulos que têm a mesma medida, ok? Então imagina que você tem algo assim. Então, por exemplo, esse ângulo com esse, eles são opostos pelo vértice. O vértice está bem aqui no meio, lembra disso? Olha lá. Primeira aula nossa aí. Então, aqui também, ó, eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Ó. Ok? Então, eu tenho esse par de ângulos opostos pelo vértice e esse par de ângulos opostos pelo vértice. O que você precisa saber deles a nível de cálculo? Eles têm a mesma medida. Esse tem a mesma medida desse, assim como esse tem a mesma medida desse. Óbvio que entre os pares as medidas são diferentes, entendeu? Então, aqui pode ter, sei lá, 150 graus, aqui também vai ter 150. Aqui, por exemplo, não necessariamente vai ter uma medida igual a essas aqui. Fechado, gente? Combinado? Ok. Segundo ponto que a gente precisa recordar, isso mais do ano passado, né? Ângulos complementares e suplementares. Ângulos complementares são ângulos cuja a soma dá 90 graus. Ok? Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá 90 graus. Ângulos suplementares são ângulos cuja a soma dá 180 graus. Fechado? Nós vamos precisar aqui da definição dos complementares. Ok? Muito bem. Eu vou falar mais sobre isso aqui, mas perceba que nesse desenho eu tenho duas regiões. Fechado? Duas regiões. Eu tenho uma região acima e abaixo das paralelas, ok? Então, olha aqui, ó. Aqui tem uma paralela, aqui tem outra. Eu tenho uma região acima da paralela, ou das paralelas. Perceba que você tem dois ângulos aqui, ó, que estão acima das paralelas. E você tem dois ângulos que estão abaixo das paralelas. Fechado? A outra região é a região interna às paralelas. Combinado? Então veja, ó, eu tenho ângulos externos às paralelas e externos às paralelas aqui para baixo. Essa é a primeira região. Segunda região são ângulos internos. Percebam que são 4. Ó. 1, 2, 3, 4 ângulos para dentro das paralelas. Fechado, gente? Isso é muito importante. Nos tipos de propriedades que vocês vão ver, aqui está a primeira idade que a gente já vai falar, quando eu citar interno ou externo, você já sabe que são dessas duas regiões que eu falei para vocês. Fechado?
acima das paralelas ou abaixo, ou entre as paralelas. Ok? Vamos lá. Nessa situação aqui surgem os ângulos correspondentes, que basicamente são todos os ângulos que estão apontados para a mesma direção. São 4 pares, ok? 4 pares diferentes. Qual a característica desses pares? Eles têm a mesma medida. Isso é a nível de cálculo. O que isso significa? Se um for 60 graus, o outro também é. Se um for 50 graus, o outro também é. E assim vai. Então perceba que aqui eu tenho o primeiro grupo. Assim, não tem muito uma ordem, mas sim, é só você se atentar a que eles sempre vão estar na mesma posição se eles forem ângulos correspondentes. Perceba que o ângulo A e o ângulo B são exatamente esse aqui e esse aqui, ó, tá vendo? Veja se eles não estão apontados para a mesma direção. Nessa direção aqui, ó, tá vendo? Mesma direção. Eles são chamados correspondentes. Repare que você tem outro par aqui, ó, que ele está para cima, tá vendo? Olha lá, pro lado esquerdo. Esse pro lado direito, esse pro lado esquerdo, ok? Aí repare que você também tem ângulos apontados para baixo. Baixo esquerdo e baixo direito, ok? Então, essa combinação desses pares aqui formam os ângulos correspondentes, cujas medidas são iguais. O segundo grupo, ou a segunda característica que é formada em ângulos formados por essas 3 retas aí, são os ângulos alternos. Eles são divididos em 2 grupos. Olha, se liga que agora eu preciso daquela definição lá de ser interno ou externo. Os ângulos alternos, basicamente, eles estão apontados em posições alternadas, ou seja, posições contrárias. Se um está para cima, direita, o outro, para ser alterno dele, tem que estar para baixo, à esquerda. Se um está apontado para direita, para a esquerda, na parte superior, o outro vai estar apontado para a direita, na parte inferior e apontando para baixo. Fechado? Então formam nos externos. Aqui eu desenhei um esqueminha para você não esquecer. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Região externa e região interna, que está entre as paralelas. Como eu estou falando de ângulos alternos, quais são eles? Ângulos apontados em posições contrárias. E externos são esses ângulos na parte de fora das paralelas. Então são esses aqui, esse aqui, né, que está apontado na parte superior para a esquerda, e um ângulo na posição contrária na parte inferior. Reparem que eles estão do lado de fora, olha lá, do lado de fora das paralelas. Pode ver aqui, ó. Por isso eles são chamados de alternos e externos. E a gente tem o outro par, aqui, ó, que é esse ângulo daqui, que está apontado está na parte superior apontado para a direita, e logo na parte inferior apontado para a esquerda. Olha só, repare que eles estão em posições contrárias. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Posições contrárias. Tudo bem, galera? Fechado? É simples assim. E você tem os mesmos alternos, porém na região interna, ou seja, dentro das paralelas. Aqui estão. Olha lá, pode ver que eles estão em posições contrárias, porém entre as paralelas. Aqui, ó, aqui nessa região cinza aqui, ó, região do meio. Fechado? Olha lá, ó. Posições contrárias. Um para baixo, outro para cima. Um para baixo, outro para cima. Fechou? Olha lá, ó. Qual é a característica desses ângulos a nível de cálculo? Eles têm as mesmas medidas. Então, se esse é 60 graus, esse aqui também é. Se esse é 45, esse aqui também é. E assim sucessivamente. Combinado? Fechou? Simples assim. Os próximos são os ângulos colaterais. Também externos e internos. Eles têm esses 2 tipos. Só que é o seguinte, a palavrinha colateral, se você observar aqui, o prefixo co, ele tem a ver com mesmo. Tudo bem? E laterais tem a ver com lado. Então vamos lá, vamos separar nosso raciocínio aqui. Nas retas paralelas cortadas por uma transversal, você já viu que você tem algo que determina ser interno ou externo. Beleza? Espero que isso esteja claro na cabeça de vocês. Porém, quando a gente chega na última parte da aula, que é falar sobre os ângulos colaterais,
você tem algo também referente ao lado. Que lado? O lado da transversal. Lado direito ou lado esquerdo. Então, meio que a gente vai combinar a definição de interno e externos com colateral, ou seja, ser do mesmo lado. Lado direito da transversal ou esquerdo da transversal. Fechado? Não é difícil, galera. Se liga. É assim. Os ângulos colaterais e externos, eles podem estar de duas maneiras diferentes. Bom, se ele é externo, ele está do lado de fora das paralelas. Isso a gente já conversou. Agora, para ele ser colateral e externo, ele vai se comportar de duas maneiras diferentes. Ou ele vai estar do lado externo das paralelas, ao lado direito da transversal, está aqui a transversal, olha a transversal, lado direito, lado esquerdo. Repare que esses dois ângulos aqui estão do lado de fora das paralelas, porém do lado direito da transversal. Já esses aqui também estão externos, porém do lado esquerdo da transversal. É claro isso para todo mundo? De boa? Show! Se não der, repete o vídeo aí, volta um pouquinho para você fixar essa parada. Os internos é a mesma definição. Ora, eles vão estar do lado direito da transversal, ora, eles vão estar do lado esquerdo da transversal. Como eles são internos, eles vão estar sendo, independente dos dois tipos, ele vai estar dentro das paralelas. Fechado? Então se liga, ó, o ângulo E e o ângulo F, eles estão do lado direito da paralela, lado direito da transversal, dentro das paralelas. Percebeu? O ângulo G e H, eles vão estar dentro das paralelas, porque eles são internos, e colaterais por quê? Porque eles estão do mesmo lado, no caso aqui, lado esquerdo da transversal. Ok? A definição desses ângulos, eles são chamados de colaterais, internos ou externos. Outra informação, a nível de cálculo, o que isso importa? Os ângulos colaterais, sejam externos ou internos, eles são suplementares. Ou seja, esse ângulo aqui mais esse, por exemplo, vai dar 180 graus. Sempre, sempre. Esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui, a soma deles tem que dar 180 graus. E como é que é isso para o futuro? No futuro, isso aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter uma medida aqui, exemplo, 80 graus. Tudo bem? Ele vai te perguntar quanto vale esse ângulo aqui. Ora, se você sabe que a soma deles dá 180 e esse aqui é 100 graus, por exemplo, esse aqui só pode ser 80. Combinado, galerinha? Show? Povo, espero que tenham entendido aí. É uma matéria simples, teórica, ok? Eu tentei antecipar o cálculo para vocês, então espero que tenha sido claro. Um beijo e nunca se esqueça que os cumprimentos são Wakanda Forever. Valeu!